iniciar o nosso evangelho no outro horário hoje, né? Ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, pressionando multidões, entretanto falam em âmbito circunscrito ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça. Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques, dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera forma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem demonstrasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseieis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Voltando aqui a essa parte que eu gostei. Os ensinamentos do mestre nos princípios espírita cristão constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseieis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos e a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pó, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Então, quer dizer, a gente tem necessidade espiritual? Muita, né? Como vai estar a nossa alma, o nosso espírito, é que diz como que a gente vai estar. Se a gente tem necessidade, é o principal, né? Tem pessoas que estão bem aí corporalmente, tem uma situação financeira legal, de toda a forma material ela está bem, mas ela não está bem espiritualmente, ela não está bem por dentro, ela não está bem dentro de si. Tudo que ela tem naquele momento é o principal para ela, não é. Então a pessoa tem que estar primeiro bem em si, né? Ela tem que estar bem, né? E é muito importante a gente não jogar pedra na gente, né? Não nos jogamos pedras nos erros que a gente cometeu, porque tudo é muito passageiro, a gente vem em outra vida, com outro corpo, outro nome, outra rotina, né? Lá na erradicidade, a gente acha extremamente, muitas vezes, efêmero tudo que a gente passou aqui, porque de fato é muito efêmero muitas coisas, porque a gente corre atrás de uma rotina daqui, né? Na verdade, são poucas pessoas de fato que ficam
estuda a si mesmo, né? Deixa a si mesmo como estudo e aprende a se modificar, né? A maioria das vezes a gente vive a rotina daqui. E a rotina daqui é tão passageira, né? Como é a nossa idade. Muito passageira. Vamos continuar o Evangelho, bem-aventurados aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se amares nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade, e parece golpeá-los por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reversos da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Então, quer dizer, acontece tanta coisa que se você não parar e pensar que existe realmente uma vida após a morte, que existe a reencarnação, que nós somos espírito, que é matéria transitória, você vai pensar assim, mas por que fulano nasce de tal maneira? Sem às vezes uma estrutura mental ou corporal que consiga ele viver melhor. Por quê? Né? A igualdade não é dar a mesma base a todos? Um ser humano não tem esse senso de justiça? Se a gente é criadora, por que a gente ia ter um senso de justiça? Como se diz, acima do Criador. Então, quer dizer, nós nascemos do mesmo princípio, mas cada um tem um processo de evolução, vai um tempo, e essas diferentes formas, né, que vem cada pessoa de acordo com as suas provas e as suas expiações. E o seu progresso em si, né? Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, esses seres tão desgraçados enquanto ao seu lado, sobre o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias do mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem bem nem mal, né? Então, o que nos fala, né? Que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, existe um porquê para tudo. Não esqueçamos, gente, que tudo que a gente faz tem um retorno. Por mais insignificante que seja o nosso ato, vai ter um retorno em cima desse ato insignificante. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na vida o tempo inteiro, sem parar. Aí se pergunta, a vida é cheia de responsabilidade? A natureza tem responsabilidade com a gente, todos os dias, né? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz que o lado está a justiça de Deus. Né? A justiça de Deus está no correto, né? A questão punição, ninguém vem para ser punido, e sim para resgatar um ato que fez, cometido, né? Aí você fala, mas e quando a pessoa faz algo com a gente? Ela tem o seu retorno, né?
E o tempo nos propicia, né, uma forma de aliviar o que aconteceu. A gente tem a parte, né, que a gente tem que progredir, né? Você não consegue progredir num quarto sozinho, só você, né? Geralmente a pessoa fica geralmente até louca, né? Mas assim, você não consegue progredir em si, só você. Vamos então, assim, agradecer pela orientação de hoje, que seja sempre feita a sua vontade, não nossa, iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós, vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-se as nossas dívidas, da mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal.